Iniciamos então com técnicas para praticar writing em inglês. O writing, ou a escrita, ele faz parte do conjunto de 4 habilidades mais importantes na hora de você praticar ou aprender um idioma. Elas são a fala, a audição, a leitura e a escrita. E normalmente as pessoas negligenciam o uso ou a prática do writing, pois às vezes acham que não é necessário saber writing. Sabe, não sei se você já se pegou alguma vez falando a seguinte frase, tipo, olha, eu já falo o idioma, ou eu já falo alguma coisa do idioma, mas eu realmente só preciso inglês para conversação mesmo, eu não preciso para escrever, não escrevo e-mails, não, para a minha vida, eu preciso só para viajar. E aí a pessoa tem a tendência de acreditar que porque ela precisa só para viajar o inglês, ela não precisa aprender ou praticar a sua escrita ou writing no idioma. E é um crasso erro, my friend. Sabe por quê? Porque eu pensava assim bem no início, quando estava aprendendo português. Eu achava tipo, cara, eu estou no Brasil. Eu preciso realmente falar, não preciso muito a questão de escrever. Então, eu não estava nem aí para praticar a escrita. Eu escrevi algumas coisas e tal, mas depois de 4 meses de estar no país, quando eu tive a oportunidade de mudar meu emprego, ou seja, obter uma promoção no emprego, eu percebi que naquele local onde eu ia estar nessa promoção, precisava escrever em português. E, gente, daí você fica meio louco, porque você às vezes consegue falar as palavras, não sei se já aconteceu com você em inglês, mas você já sabe falar a palavra, às vezes escuta e entende como é que a palavra soa, e você sabe qual a palavra, mas não sabe escrever ela. E se você, porventura, tem que escrever uma mensagem, um e-mail, alguma coisa importante, poxa, você fica na dúvida e aí entra um sentimento ou um pensamento de dúvida, onde você diz, tipo, putz, mas eu não falo inglês, eu não sou bom no idioma. E não, simplesmente você estava negligenciando uma das 4 habilidades básicas. As 4 habilidades devem ser praticadas: fala, audição, leitura e escrita. E hoje você conhecerá técnicas simples e poderosas pra caramba para praticar teu writing em inglês. Então, primeiro entendamos um pouco sobre quais que são os benefícios de escrever. Você já sabe o que escrever, né? Escrever no teu próprio idioma e às vezes escrever no outro idioma vai trazer milhares de benefícios. Pense aqueles tempos que você estava na escola, acontecia conosco, na escola tradicional, o professor, a primeira coisa que falava é tira não, tipo, traz o teu caderno e uma caneta e escreva aquilo que eu coloco na lousa. Claro, estamos falando do ensino tradicional pra caramba. O meu professor lá ia escrever lá, não, nessa época era quadro preto, né, com giz de cera, com giz, não, giz de cera, já imaginou? Com giz. E daí eles ficavam escrevendo e você tocava com uma nota de tudo, tinha que escrever absolutamente tudo. E assim eu fui desenvolvendo isso e sempre assim. Agora, gente, era chato pra caramba. Eu confesso, eu não gostava de escrever tudo, porque, putz, daí você começa, daí tem um momento que você está na quarta, quinta, sexta aula do dia e você já, a mão tá doendo e às vezes não traz aquele benefício que você quer. Mas hoje em dia, eu enxergo de uma maneira diferente. Por exemplo, naquela época, a maneira que eu aprendia os meus diálogos do teatro era escrevendo o diálogo várias vezes. Então, eu tinha cadernos onde eu escrevia o diálogo e ajudando. Então, isso traz um grande benefício. E sejamos agora, falemos como que você pode realizar esta ação. Porque agora, nesta era tecnológica, é muito menos comum você escrever com as mãos, né? Escrever com as mãos, eu aprendi hoje a expressão, como é que é? A punho? Escrever a punho? Acho que é. Beleza. Mas escrever com a sua própria letra, você pegar uma caneta e escrever. Por quê? Porque temos as ferramentas que nos facilitam, elas são mais rápidas. Você digita uma mensagem no WhatsApp muito mais rápido do que você escreveria uma carta para alguém. Ou você digita um e-mail, manda uma mensagem escrita ou uma mensagem de voz, não precisa nem escrever. Agora existe ferramenta que você fala
E eu sou um Google, ele mesmo escreve aquilo que você falou. Então você nem precisa digitar já. Então, estamos numa era que estamos perdendo o costume de escrever. Só que quando você está aprendendo um idioma, escrever te traz um benefício gigante, my friend. É gigante, posso te garantir. Porque você meio que tem esse momento para entregar para o idioma. Você se entrega para o idioma e dedica um pouco mais de foco, você dedica um foco maior àquilo que está escrevendo. Ou seja, seu cérebro está mais ligado na atividade, certo? Você consegue prestar mais atenção àquilo que está realizando. Não é que nem no WhatsApp, você entra lá, está digitando, pode entrar numa notificação, você pode estar com a TV aqui e tal. Não, mas se você está escrevendo com a mão, normalmente você precisa aprender, precisa ter o foco muito bem aguçado nessa atividade. Não é à toa que talvez hoje, talvez sim, talvez não, mas os lembretes mais importantes do seu trabalho, as coisas mais importantes, você escreva numa folhinha. Porque você sabe que dessa maneira vai se lembrar mais facilmente. Não é à toa. Eu te falo porque eu faço isso. Eu escrevo todo dia. Eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Todo dia eu vou escrevendo aquelas coisas que são mais importantes para mim. E eu vou escrevendo elas. Porque quando eu escrevo com a minha própria mão, eu tenho essa capacidade de lembrar mais facilmente para fazer. E depois é gostoso pra caramba você arriscar, né? Mas já é um papo de organização de tempo e de to-do list, que é uma coisa totalmente diferente. Agora, vamos lá. Vou te falar os benefícios de escrever. Os benefícios de escrever em inglês. Primeiro, quando você escreve, você está construindo a estrutura do idioma. Você está praticando, você está reforçando em você mesmo e no seu cérebro a estrutura do idioma em um ambiente que você mesmo controla, um ambiente controlado. Isso faz com que a cada vez que você escreva ou que surge uma dúvida ou que você acha que alguma coisa esteja errada, você mesmo tente se corrigir e que você mesmo esteja se regulando na escrita. Então, além de ajudar na construção da estrutura, ele é uma ferramenta poderosíssima de autofeedback, que já vou falar daqui a pouco. Além disso, você tem a questão da aquisição de novo vocabulário. Gente, quando você está escrevendo, é comum que como os teus pensamentos não estão voando pra caramba para você falar, senão você tem um tempinho para pensar, você tem esse momento de respiro, é comum que que na sua mente venham palavras que normalmente não viriam. E quando vem essa palavra que normalmente não viria, você talvez não sabe como é que ela é em inglês, vai lá, procura, aprende uma palavra nova e aquisição de vocabulário novo. Logo, você também tem uma maior retenção das palavras e as expressões, como eu te falei, porque você está escrevendo e você está lembrando disso que está escrevendo. É tipo uma ajuda visual, porque essa ajuda visual, aquele negócio visual, ela está te colocando a palavra como é, e quando você vê a palavra como é, nesse momento, a tua mente ela está batendo uma foto, uma imagem, está batendo um mental picture do negócio e você está praticando esse vocabulário novo ou essa estrutura. Ela te ajuda a compreender a estruturação do idioma. Eu vou te falar isso porque quando eu estava escrevendo, aprendendo, foi que eu entendi muito do present perfect, o presente perfeito em português. E foi uma das coisas, uma das chaves que virou no momento de eu realmente acreditar que eu falava o português. A questão da escrita, ele te aumenta a confiança com o idioma, porque você sente como se fosse um termômetro. Esse termômetro ele vai te ajudando, ele vai aumentando a tua confiança, porque você diz, putz, estou logrando, estou conseguindo. Você está tendo um resultado no idioma. E assim por diante. E finalmente, como eu te falei, é uma maneira ótima de obter autofeedback. É o fato de você saber onde que você está errando, sentir quais que estão sendo tuas maiores dificuldades com o idioma. E quando você sente as maiores dificuldades com o idioma, por consequência, você saberá quais os tipos de informações que você precisa correr atrás para melhorar. Ou seja, isso ali entraria um pouco na questão do pilar 2, 1 e 2, que seria foco e mindset. Foco é a questão de você dizer, tipo, putz, eu senti dificuldade em expressar, por exemplo, o processo
ou de pedir para a pessoa que nos reuníssemos, escrever para e-mail para a pessoa que nos reuníssemos amanhã às 8 horas. Como é que eu vou falar isso? Então você já sabe que talvez pode ser falta de vocabulário técnico na tua área, então você corre atrás de vocabulário técnico. Ou se é falta de estrutura, você corre atrás da estrutura ou pergunta para o professor, a pessoa que esteja ajudando você no processo de aprendizado do inglês e assim por diante. Right? Então é um processo maravilhoso porque ele te dá esse auto-feedback. Ali você, com esse auto-feedback, você cria mechanical goals, que são as metas mecânicas, que são aquelas que têm a ver com o uso do idioma como tal. Por exemplo, falar no passado, escrever no passado, escrever no futuro, escrever no presente, escrever com modais, sugestões, condições, assim por diante. São várias as maneiras que você pode fazer isso. E, claro, como eu te falei, o que eu vou estar falando nesta live serão simples técnicas muito simples que ajudarão você a desenvolver seu writing skills. E muitas vezes você pode estar dizendo tipo, é sério que é para fazer isso? Yes, é sério que é para fazer isso, sabe por quê? Traz benefício. Ele é uma das habilidades do idioma, mas ela é daquelas habilidades silenciosas, sabe? Que ela traz um benefício que não é tão visível. Porque ninguém te elogia o writing. Ou é muito pouco a pessoa que vai te elogiar o writing. A pessoa que te diz, tipo, nossa, que lindo você escrever em inglês, ou que bom você estrutura muito bem as frases. É difícil. É mais fácil que a pessoa te fale, nossa, que legal, você entende tudo que eu falo, né? Ou que te fale, nossa, que legal, você fala bem pra caramba o idioma. Então, é uma daquelas atividades silenciosas que traz um benefício gigante, my friend. Agora vamos lá. Primeira técnica para praticar teu writing em inglês. É uma técnica maravilhosa e é você sentar-se, né? Lógico, o que você precisa, ou a recomendação que eu faria, é que você faça esse processo assim, ó, manual. Pegar e escrever, tá vendo? Poxa, gente, rabisca, escreve, vai usando tudo que você tem nas suas mãos para fazer, só papel e caneta. E a primeira é uma técnica chamada de free writing. Free writing é escrita livre. Pronúncia do espanhol, livre. Tá. Livre. Escrita livre. O que acontece na escrita livre? Você define um tópico. Então, vamos dizer que eu defino o tópico viagem. E eu vou falar especificamente sobre a França. Então, eu defini que o meu tópico será França e viagem. Eu sento com uma folha em branco e você, o que você vai fazer? Escreve lá, França, e começa a escrever em inglês diretamente, não em português, em inglês diretamente, tudo o que vem na sua mente. Não precisa nem estruturar a frase. Se você pensou França e você pensou o Arco do Triunfo, eu acho muito alto, daí você vai escrevendo, eu acho muito alto e tal. E vai falando todo, vai escrevendo todos os seus pensamentos. Uma técnica onde você escreve absolutamente tudo o que vier na sua mente. Certo? Depois vai ficar um parágrafo pronto aí para você que talvez sim, talvez não, faça ou não sentido. Então pode que ele faça muito sentido, pode que tenha frases que são meio loucas e tal, mas você o que fará? Analisará aquele parágrafo. Você vai dizer tipo, nossa, estou falhando aqui em conexão de ideias, ou eu estou tendo dificuldade em colocar no passado, porque eu me toquei que eu queria falar no passado, estava falando uma história quando eu fui lá no Arco do Triunfo, e assim por diante, e estou falando tudo no presente, ou estou usando gonna sem necessidade, e assim por diante. Certo? Essa é a primeira técnica, free writing. Escrita livre, sem negar absolutamente nada. De você, não, mas eu não vou escrever isso, não faz sentido. Vai mandando, vai escrevendo tudo. Depois para e lê. E analisa. Para, lê e analisa. Sempre, my friend, qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de informação que você realize em inglês, você precisa pelo menos 30 segundos, os últimos 30 segundos, analisar o que foi feito. Se deu certo e se não deu certo. Se deu certo, bacana. Se não, por que não deu certo? Right? Logo temos a segunda, que é o mesmo tipo de técnica. Você define uma temática
mas uma temática que tenha a ver com seu objetivo. Agora já você afunila um pouco mais o exercício de escrita, do writing, aquilo que tem a ver com seu objetivo. Então você não vai escrever sobre a França se talvez você precise aprender inglês com relação à advocacia. Então você talvez é advogado ou advogada e gostaria de dissertar sobre um dos casos que você viu, o que você está tendo. Então, o que você faz? Define qual que é o caso e escreve uma carta para alguém contando sobre esse caso. Então, você estará falando para essa pessoa o que é o caso, o que aconteceu, como que está o andamento dele e o que você acha que dará. Ali, bem assim como eu te falei rapidinho, você está falando em passado, presente e condicional, ou futuro. Então, veja que dá muitas opções. Só que você realiza esse processo já mais conscientemente, não necessariamente free writing, que seria escrever, senão que você faria já com plena consciência daquilo que você quer dizer, parando para estruturar bem as frases e assim por diante. Lembre-se, primeira técnica é escrita livre. Segunda técnica é sentar e escrever com relação a algum tópico que tem a ver com seu objetivo. Você escrever em inglês para alguém contando sobre esse tópico. Sempre está escrevendo uma carta, gente. Uma carta para alguém que você faria esse tópico, right? Falando sobre esse tópico. Logo temos a terceira situação. Você vai se imaginar situações do seu dia a dia, do seu cotidiano, e precisará estar respondendo e-mails com relação a esse cotidiano ou respondendo mensagens, né? Então, o que você faz? Se você trabalha, vamos falar de novo sobre o advogado, e a pessoa que está com ela no cargo está perguntando, tipo, olha só, no caso, pergunta para ela, olha só, o que está o andamento do caso? Daí, pessoal, quais que são os artigos que você está vendo? A pessoa começa a escrever com relação a essas situações imaginárias. Então, você coloca a viajar na sua mente com relação a esse tópico e vai escrevendo novamente, só que isso já não é uma carta, já não. Você imagina a situação e escreve. Pode ser uma narração. Então, escreva de diferentes maneiras. Não só se trata de dizer, de escrever você sempre em terceira pessoa, primeira pessoa, dizer I work in a law firm. Eu trabalho numa firma de advogados. Não precisa sempre ser em primeira pessoa. Use a ferramenta porque ela é totalmente maleável, ou seja, você consegue usar de diferentes maneiras, de como você prefira usar. Então, não fale só em I, não fale só em primeira pessoa, fale como se fosse ele. Então, você pode dizer ele tal coisa, ele tal coisa, ela tal coisa, ela tal coisa. Ou se você quer se incluir, nós viajamos para tal coisa, você conta uma história para alguém assim por diante. Então, essa é uma técnica um pouco mais livre de imaginação, de situações onde você precisaria escrever e como é que você se daria nelas, right? Logo, temos uma que é muito interessante, que é praticar a escrita com uma coisa chamada Pen Pal. Pen Pal é uma prática. Pen Pal é uma prática muito antiga, onde as pessoas viravam amigos de correios. Então, por exemplo, eu consegui um amigo, eu pegava um amigo lá na Inglaterra, e eu escrevia cartas para esse amigo, ele recebia daqui a um mês e meio, ele voltava com uma carta, eu lia a carta que ele mandava, que legal, tal, me contava sobre sua vida nos últimos 2 meses, porque demorava 2 meses chegar a carta, daí voltava a minha carta contando sobre esses 2 meses, e uma troca de informações. Então, você criar algum vínculo, ou alguma amizade com alguém que também fala inglês, da qualquer parte do mundo, pode ser até mesmo dos seus colegas na escola, ou alguém do teu trabalho que também fala inglês, assim por diante, você dizer, cara, vamos definir um dia específico que vamos falar sobre inglês. Eu tenho um coach na Colômbia, e ele faz o seguinte, toda terça-feira à noite, às 20 horas, acho que eles se encontram, são 3 amigos que se juntam num grupo no WhatsApp, e eles falam só inglês e contam a semana. E eu sempre pergunto para ele, tá, cara, e quem que corrige vocês? Ele diz, nada, nós vamos escrevendo, e às vezes alguns saem com uma expressão que não sabia, então tomo nota, e vamos escrevendo do jeito que sai. Então, eles são um grupo de pen pals, que eles fazem isso.
Então, você pode usar a tecnologia ao seu favor para ter aqueles benefícios do writing. Seja, ou procure um grupo de pessoas que também esteja aprendendo inglês, ou uma pessoa específica, não tem problema, não tem por que ser um grupo, e você combina com eles um dia, uma data, um horário, para vocês começarem a se escrever em inglês. Coisas do dia a dia, pode ser do teu trabalho, da tua vida pessoal, como é que estão teus filhos, teu marido, whatever, tudo. E essa é uma troca de informações. Quando uma temática acabar, normalmente vai sair à tona uma diferente e vocês vão começar a bater papo em inglês. O importante é que aconteça escrito, certo? São técnicas para writing. Eu falaria muito para a pessoa, olha só, faz sempre nota de voz. Claro, cara, mistura, mas o writing vai te trazer um benefício maravilhoso. Estruturação do idioma. Estruturação porque você está vendo os quack, a estruturação como está assim ali, escrita com os seus próprios dedos ou suas próprias mãos, right? Então você pode ter, que a técnica, quizá uma das mais poderosas, o pen pal. Existem hoje em dia também aplicativos que permitem você ter amigos em qualquer parte do mundo e esses amigos, você se inscreve com eles e, cara, é uma troca de informação, uma pessoa que talvez você nunca vai ver na vida, mas que estará ajudando você a praticar seu inglês e você ajuda ela a praticar o inglês dela ou, por que não, o português, porque também existe de troca de idiomas assim por diante. Logo temos uma que não será diretamente relacionada com a escrita, mas uma técnica para melhorar teu writing é automaticamente melhorar o teu vocabulário e isso é lendo. Ler é essencial. Eu falei sobre 4 habilidades que são speaking, listening, reading e writing. O speaking e o listening, ou a fala e a audição, eles normalmente são muito linkados, um linkado com o outro. E o reading e o writing, eles estão linkados um com o outro. Significa que quando você é uma pessoa que lê muito, essa leitura está te beneficiando pra caramba, porque você está vendo literalmente como que são escritas as palavras no idioma. E quando você vê como são escritas as palavras no idioma, você automaticamente passará a saber como deve escrever essa palavra e como uma frase deve ser estruturada. Então, uma grande técnica é lendo artigos relacionados àquilo que é seu objetivo. Se você é liderança numa empresa, whatever, você pega e lê um artigo com relação à liderança ou com relação àquele tópico do qual você precisa falar com as pessoas no seu equipe em inglês. Então, já falamos sobre várias técnicas, right? Falamos sobre escrever free writing, que é escrever livremente, você sentar e escrever tudo que vem na sua mente com relação a um tópico específico. Escrever cartas para alguém como se você estivesse contando para essa pessoa sobre uma ação, uma coisa específica. Então, você define qual que é o tópico que você escreve. Logo, imaginar situações nas quais você usaria ou praticaria, que usaria o writing ao seu benefício. Também falamos sobre ter pen pals, que são as pessoas, um grupo de pessoas ou uma pessoa específica com a qual você começará a trocar mensagens em inglês, que vai te permitir você ver se as pessoas estão compreendendo a sua ideia ou aquilo que você quer passar no idioma. Então, se você tem uma equipe de trabalho, por exemplo, e todos vocês trabalham na área de vendas, isso aqui é um exemplo. Aplica para qualquer área, pode ser a área de vendas, de cobrança, pode ser de financeiro, de direito, whatever. Tudo isso que aplica. Se um grupinho de pessoas, uma equipe, você diz, ó equipe, tal dia, tal horário, vamos falar só em inglês, mas vamos falar sobre tal processo aqui. E você começa a falar, bater papo em inglês com as pessoas, escrevendo. Se as pessoas estão entendendo as suas mensagens, significa que você está melhorando o seu writing. Se a pessoa tem que estar respondendo para você, tipo, desculpa, não entendi, o que você está dizendo aí? Significa que tem alguma coisa a melhorar. Seria o pen pal, são algumas ideias de técnicas para praticar o writing. Logo falei sobre leitura de artigos e coisas formais, livros em inglês que vão te ajudar porque você está vendo como é que as palavras se escrevem e a estruturação das frases. Vamos dizer que você vê, como aconteceu comigo quando estava lendo Histórias de uma Cidade, do Armistead Maupin.
Você vê a estrutura e falava sempre falava, nós tínhamos ido na festa, ou nós temos trabalhado em tal coisa, temos, assim por diante. Eu sempre vi essa estrutura. E quando eu fui lá, corri atrás da informação, vi que era o present perfect, e isso foi um boom para mim no português, foi um boom. E tudo graças à leitura. Só que só depois da leitura eu comecei a escrever ele, eu comecei realmente a escrever isso e colocar em prática com as minhas próprias frases. Então eu comecei a escrever tipo, eu tenho as coisas que eu tinha feito. Eu tenho tal coisa, eu tenho comido não sei que tal coisa, eu tenho feito tal coisa aqui no Brasil, eu tenho feito tal outra, eu tenho escrito tantos e-mails, eu tenho trabalhado com tantas pessoas. E eu fui praticando assim. E hoje em dia é uma das estruturas que eu me sinto mais confortável usando. Então traz um benefício legítimo. Uma outra técnica, e esta aqui é a anterior da última, depois dessa aqui vai a última, não sei se é a penúltima. Nós chamamos na penúltima no espanhol, senão em português é ressignificar. Mas uma é escrever um diário. Gente, eu acho mega top. Eu pessoalmente estou há mais de 1000 dias, hoje, acho que estão 1005 dias que eu estou escrevendo um diário. E o meu diário é um diário da gratidão. Então, todo dia de manhã, eu escrevo em inglês aquilo pelo que eu sou grato do dia anterior e aquilo que eu quero realizar no dia de hoje. Então, não te falo por questão que seja um diário de gratidão ou não. Eu te falo pelo fato de estar praticando o idioma. Tudo isso eu faço em inglês sempre. E eu descrevo a situação que aconteceu. Então, por exemplo, se falo que ontem teve um momento muito interessante ou muito bonito com as minhas filhas e a minha esposa, onde sentamos e jantamos todos juntos, e foi um momento especial para mim, eu vou dizer... Sentamos e jantamos e falamos sobre tal coisa. A Antônia riu, a Emma, não sei, fez careta, a Lore também contou uma coisa, assim por diante. Eu descrevo isso. E eu faço tudo isso em inglês. Isso me ajuda a estar rotando vocabulário, fazendo uma rotação de vocabulário, sempre estar usando coisas diferentes, porque no teu dia a dia acontecem coisas diferentes. Então, um diário é a técnica mais poderosa para você praticar writing em inglês. É a mais poderosa, porque você vai falar coisas do presente, você pode ser do presente ou do momento atual, você vai falar coisas do passado, coisas que você quer que aconteçam, você pode falar sobre sugestões que você faria para sua amiga, aquela que está tendo um problema, você pode falar sobre, poxa, o que você teria feito se você tivesse ganho a Trimania ou a Mega Sena e assim por diante. Então, um diário te dá milhares de oportunidades e uma atividade que você pode fazer todo dia durante 2, 3 minutos e o benefício é como se fosse de mais de 1 hora de estudos. Posso te garantir, my friend, posso te garantir. E finalmente, o último tip, a última técnica, thanks Moses, tem um comentário aqui, por isso que eu fiz thanks Moses. A última técnica para praticar teu writing, my friend, e que você tenha mais benefícios com ele, é uma ferramenta do Cambridge English. É um site da Cambridge, ou seja, é inglês da Inglaterra, da UK. My microphone. E ela é uma ferramenta onde eles vão te guiar no processo de escrever alguma coisa. Então, você escreve lá o seu nível beginner, intermediate or advanced, e depois de ter escrito o seu nível, você decidirá ou definirá qual das atividades que você quer realizar e eles te dão uma instrução para você escrever algo. Só que olha só essa sacada aqui, o site ele revisa a tua maneira de escrever e ele corrige, right? Então já te dá um feedback além daquele feedback que você mesmo vai se dar. E o nome dessa ferramenta é Write and Improve the Cambridge English. Write and Improve. Vai te ajudar muito. Eu vou escrever nos comentários, eu vou escrever o nome dessa ferramenta, eu vou deixar ali na parte quando descreva o vídeo. Write and Improve the Cambridge English. Então, eu juntei basicamente todas as técnicas que eu te falei para você praticar o seu writing em inglês e você pode usar todas elas usando um site que é Cambridge English Write and Improve, e usando aplicativos que te ajudem a levar um diário, como por exemplo, Gratitude App. O Gratitude App é aquele que eu uso, e isto não é patrocinado por eles, deveriam, né?
Então, eu uso ele já há mais de 1000 dias, como eu te falei, e é maravilhoso porque ele mesmo vai te dizer, vai te dar prompts, não sei como dizer em português prompts, mas é tipo uma frasezinha que vai te dizer sobre o que escrever no teu diário no dia de hoje. Então, pode te dizer tipo, lembra de uma história engraçada não sei, da tua adolescência, daí você vai lá, escreve uma história engraçada sobre a sua adolescência e assim por diante. Então é super interessante porque vai te ajudar muito. Gratitude App e Write and Improve the Cambridge English. Ok, my friends? Então, estivemos falando sobre técnicas do writing, os grandes benefícios do writing. Ele te ajuda a entender melhor a estruturação do idioma. Quando você está num nível intermediário para avançado, ele vai te permitir você entender melhor as estruturas mais complexas do idioma, porque existem estruturas complexas. As mais simples vão te permitir comunicar no dia a dia. As mais complexas vão te fazer crescer na tua carreira e vão te fazer crescer nas apresentações que você tenha que fazer assim por diante. Só que para isso, você precisa realizar atividades tais como escrever. Escrever vai te trazer um real benefício, legítimo benefício, de muita ajuda, my friend. E sempre não, desculpa, tenta que seja escrevendo à mão. Tenta que seja assim. Se é digitado, vai ter benefício também. Mas realize essa prática. Reafirme ou fixe melhor as estruturas que você precisa com a prática da escrita, my friend. Ok? Guys, essa foi a nossa live sobre técnicas para praticar writing em inglês. Se você quer deixar um comentário aqui, eu agradeço o seu feedback, gratidão por assistir e também uma coisa, compartilhe esta live com aquela pessoa que você sabe que precisa escutar esta informação, que você sabe que está aprendendo idioma e precisa de alguma maneira esse empurrãozinho, essas ajudinhas extra, porque você sabe que eu faço isso aqui com o maior dos amores do mundo. Mas não sei se existe